Olá, eu sou o Diego, seja bem-vindo à segunda aula de JavaScript do curso de Front-End. Na aula de hoje nós vamos estar estudando sobre estruturas condicionais, que são umas estruturas onde você passa uma determinada condição e você executa um código apenas se aquela condição for verdadeira. As estruturas condicionais servem para adicionar interatividade no código, então ele vai ficar mais interativo dependendo do valor que o usuário informar, você vai executar determinada ação, ou se for um outro valor, você pode executar outra ação. A primeira estrutura condicional que nós vamos estudar é o if, onde basicamente ele é traduzido como um se, ou seja, você vai fazer um se a condição e vai abrir chaves e passar o código que vai ser executado somente se aquela condição for verdadeira. Bom, vamos partir para um exemplo prático. Vou criar uma variável número e atribuir a ela o valor de 10. Agora eu vou criar um if, vou abrir parênteses, vou passar uma condição e vou abrir chaves. Dentro dessas chaves eu vou passar o código que vai ser executado se essa condição for verdadeira. No nosso caso, vamos colocar que a condição é o número ser maior que 4. E se caso o número seja maior que 4, nós vamos mostrar uma mensagem no console, número maior que 4. No caso, nós temos 10, então essa mensagem vai acabar aparecendo. Nós fizemos uma verificação se o número é maior que 4 e mostramos a mensagem. Agora, se eu mudo esse valor de número para 3, a mensagem não aparece no console, porque esse código ele só vai ser executado caso essa condição seja verdadeira. A estrutura condicional é algo bem simples. O próximo é o else. E a melhor forma de se aprender é traduzindo. O if seria um se. Então, se a condição for executada, você executa o código. O else seria o contrário do if. Em vez do se, seria um se não. Então, você vai usar o else junto do se. Se a condição for executada, eu executo isso. Se não, eu executo outra coisa. No nosso caso, nós poderíamos colocar aqui o else e abrir chaves. Então, se o nosso número for maior que 4, nós executamos o console que diz número maior que 4. Se não, nós podemos fazer algo contrário. Então, se o número não for maior que 4, nós vamos imprimir número menor que 4. E veja que aqui está número menor que 4. Se nosso número fosse maior do que 4, a mensagem seria outra. Então, as estruturas condicionais adicionam essa interatividade com o usuário. Dependendo do valor informado, do valor do dado, você pode executar uma mensagem ou executar outra. Você pode executar um bloco de código ou executar outro. Porém, nós também podemos executar o if e o else juntos, adicionando mais condições ao nosso código. Assim como nós temos o if sendo o se e o else sendo se não, nós também podemos fazer simplesmente um else if, onde nós passamos o else if e a condição. No caso, nós podemos colocar número maior que 1, maior que 2, e mudar essa mensagem para número maior que 2 e menor que 4. Agora, nós vamos fazer a primeira verificação. Se o número for maior que 4, ele vai ser executado isso. Caso não seja maior que 4, ele vai fazer uma outra verificação, se o número é maior que 2, e vai executar o comando do console log para indicar que o número é maior que 2 e menor que 4. Então, se eu colocar um 3, no meu console vai aparecer número maior que 2 e menor que 4. Porém, se eu coloco 1, por exemplo, eu não vou ter nenhuma mensagem no console. Por que isso acontece? Porque eu faço a primeira verificação se o número é maior que 4, ele retorna falso, e esse código não é executado. Então ele parte para essa verificação. Se não, se o número for maior que 2, eu executo isso.
Mas a partir do momento que o número não é, eu não tenho o último else aqui para ele executar alguma outra coisa. Então eu poderia colocar um outro else e um console log número menor que 2. E agora sim, eu acabo fazendo todas as verificações. Eu poderia adicionar mais else if, mais verificações aqui, se eu quisesse. Basicamente eu faço, se um número for maior que 4, eu executo esse código. Se não, eu faço outra verificação. Se essa verificação for verdadeira, eu executo essa parte. Caso contrário, caso nenhuma dessas verificações for verdadeira, eu só vou executar isso, independente de outra coisa. Vamos partir para outro exemplo para acabarmos entendendo melhor. Vou declarar uma variável idade e vou atribuir a ela 20, por exemplo. Agora eu vou fazer um if idade for menor que 13. Se a idade for menor que 13, eu vou dar um console log escrito criança. Agora, vamos adicionar uma outra condição, lembrando que ela só vai ser executada caso o idade não seja menor que 13. Vai ser a segunda condição se a idade for menor que 18. Eu vou adicionar um console.log adolescente. Agora eu vou adicionar um último else adulto. Então o que esse código faz? Eu declaro uma idade e a partir dessa idade eu vou verificar. Caso esse número seja menor do que 13, eu vou mostrar que o usuário é uma criança. Caso o número tenha sido menor que 13 e também menor que 18, eu vou mostrar que ele é um adolescente. Caso contrário, se a idade não for menor que 13 e não for menor que 18, quer dizer que ela é maior que 18. Então, maior ou igual. E com isso eu já mostro que o usuário é um adulto. Como eu tenho 20, já vamos conseguir ver no console adulto. Caso eu colocasse outros valores, como 12, iria aparecer criança. Ou caso eu colocasse 14, por exemplo, ia aparecer adolescente. Para melhorarmos nosso exemplo, vamos mudar isso. Vamos colocar que a idade recebe o valor do prompt. Então agora, a nossa aplicação ela pergunta a idade para o usuário informa, e a partir do valor informado, nós temos a resposta. Nós temos a mensagem de adulto, porque eu informei o 20. Caso eu informe outro valor, a mensagem vai ser diferente. Outra forma que temos para utilizar condicionais é o operador ternário, que tem uma sintaxe um pouco diferente, onde nós vamos colocar a condição, colocar um ponto de interrogação, o valor que ela retorna se a condição for verdadeira, 2 pontos, e o retorno se ela for falso. Para entendermos isso, vamos colocar um exemplo mais prático. Vamos criar uma variável maioridade que vai atribuir. Se a idade for maior que 18, eu vou retornar maior de idade. Se não, eu vou retornar menor de idade. E vamos mostrar ela no console. Então agora, ao informar a idade, ela vai verificar se for maior que 18 e essa variável já vai receber maior de idade. Caso contrário, vai receber menor de idade. Então se eu informar um valor menor que 18, ela vai aparecer menor de idade. Então para condicionais mais simples, nós podemos usar o operador ternário, que vai ser bem mais curto do que você fazer isso daqui.
em vez de você fazer um if idade maior que 18 e no console imprimir maior que idade, você pode somente fazer isso, ou você pode até mesmo colocar isso dentro do console ao invés de armazenar numa variável. E daí você já vai, o próprio console já vai fazer a verificação. Se a idade for maior que 18 vai mostrar isso, caso contrário vai mostrar isso. Então nessa aula nós vimos o conceito básico de estruturas condicionais, como criar uma estrutura, como utilizar o if, o else if, e acabamos de ver agora como utilizar o ternário para operações mais simples. Basicamente as estruturas condicionais são utilizadas para adicionar interatividade e vai utilizar alguns dos conceitos que nós já vimos na primeira aula. Agora na próxima aula nós vamos ver sobre a estrutura de laços de repetição, onde nós vamos repetir o código de uma forma mais eficiente. Eu espero vocês na próxima aula.